pedindo a Deus e ao nosso anjo da guarda força, intuição, coragem, perseverança, para podermos trabalhar mais a humildade, a tolerância, para que possamos todos nós nos empenharmos em fazer a nossa vida melhor, em fazer o nosso Brasil melhor, em fazer o mundo melhor, sem reclamarmos, mas fazermos a nossa parte. Que possamos hoje todos ser intuídos, levar para casa pensamentos e sentimentos que precisamos para o nosso dia a dia, porque recebemos muita força, mas ela nasce de dentro de nós. Nós temos que fazer a nossa parte para podermos ser ajudados. Agradecemos toda a espiritualidade boa e amiga desta casa, que enquanto tivemos o recesso, eles não descansaram, continuaram trabalhando para que essa casa evolua, seus trabalhadores evoluam, seus frequentadores evoluam e possamos todos juntos fazer um mundo melhor. Que o nosso palestrante Fábio seja intuído, que ele possa nos dizer aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Que possamos sentir o que precisamos fazer por nós mesmos e não esperar pelos outros. Que a Elisângela faça uma leitura esclarecedora e que toque nossas mentes e nossos corações. Damos assim por abertos os trabalhos de hoje e deste ano. Que assim seja. Saúde do Espiritismo. Faço-me novamente externar neste pequeno opúsculo para refletirem sobre a saúde do Espiritismo enquanto ciência, pesquisa e estudo. Sim, estudo inesgotável. E os baluartes e os bandeirantes que abriram picadas e caminhos para o entendimento das lides espirituais, onde a contaminação não tem advindo do sectarismo ou sincretismo, mas de combaterem a novas ideias e as mais velhas que ainda não foram nem praticadas em sua essência, nem em sua estrutura precursora. Os tempos modernos sofrem de paciência e de escutarem. Os ouvidos estão fechados e a surdez é uma enfermidade da alma encarnada, que está tomada pelo vírus do orgulho e intemperado com a febre da vaidade, que insiste em alterar a temperança do espírito lhe infligindo o homem velho. Quando intendente, tive breve crise febril de vaidade, mas logo busquei a farmácia e me mediquei, com o desinteresse e depois com doses homeopáticas de simplicidade. E em Matão, cada vez que a idade terrena avançava, maior a vontade do combate interior. E fui convocado a comunicar e fazer com que milhares conhecessem o Espiritismo, que ainda estava saudável, e nas primeiras matas exalava um frescor de saúde que aplicava com antídotos à sede dos famintos da alma, e de entendê-la propriamente no sentido de: quem sou? Por que estou aqui? E para onde vou? E onde está a saudável tríade que desaparece, dando lugar ao cancro da teimosia e dos pontos de vista que faz com que a saúde do Espiritismo e da ciência, que reúne a filosofia, o amor em forma de religar e do estudo inesgotável? Pergunto-lhes, confrades, onde estão os remédios para sanar nossas enfermidades construída e não vista, e sentida pelos grandes comunicadores? Onde se encontra a modéstia disfarçada de humildade? Existe o vulcão do egocentrismo e egoísmo de serem donos da inominável verdade, que nestes tempos estão encobertas pela autoridade conferida. Para tanto, como um simples trabalhador da causa do bem e preocupado com a saúde do Espiritismo, faço um apelo a todos os espíritas, novos confrades e a velha guarda. Se unam, debatam,
mas não adoeçam o espiritismo, pois, ao aqui aportarem, terão grande decepção entre o que falaram e o que viveram, e o que realmente contribuíram, com votos de saúde, de um reencontro com amor, de tolerância e o bom senso. O bandeirante de ontem, Caibar Schutter. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo no 2º Fore Blue, em 13 de setembro de 2014, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Boa noite, ou boa tarde ainda. Tudo bem? Bem-vindos. Recomeçamos. Caibar Schutter, quem tiver oportunidade procura na internet, é legal olhar na Wikipédia, né? Tem a história dele. É interessante que ele teve contato com a doutrina bem no começo mesmo, quando ela era extremamente jovem, por volta de 1900 e alguma coisinha. Aqui no Brasil ele teve contato com a doutrina espírita e se tornou um trabalhador dela. Interessante ver uma mensagem vinda de alguém que acompanhou o princípio e hoje ele traz uma mensagem dizendo, né, olha, prestem atenção no que a doutrina segue, no que ela está se tornando, no que ela deve ser, qual é o propósito real da doutrina, né? Então, é muito interessante por isso que a gente colocou o espiritismo, que é para ser um pouco mais fiel ao conteúdo do que ele tentou dizer ali. Ele foi farmacêutico, por isso, né, questão da saúde. Mas vamos lá. Qual é a base do espiritismo, né? Deus, né? Continuidade da vida, reencarnação, né? Lei de causa e efeito, né? Acho que são as bases, né, primárias que a gente tem em mente quando pensa no espiritismo, a concepção, né? Só que isso é algo muito teórico. Se a gente for parar para pensar em algo em profundidade, o espiritismo ele representa muito mais do que isso. Ele representa a luz, ele representa uma percepção real de amor que devemos ter à vida, à criação, às coisas, a tudo que existe. Uma percepção de que o amor, como Jesus deixou, é o fundamento, é a base de tudo. O conceito de estarmos ligados a tudo, de respeitarmos a natureza e tudo que existe. De que há algo acima de nós, que está além da nossa compreensão, que representa amor, que representa perfeição, que representa continuidade. Que não dá para ser expressado em um livro, 2 livros, em alguns textos ou em algumas teorias. Que a vida é algo muito maravilhoso e muito maior do que isso tudo. Isso o Espiritismo ele veio trazer para a gente de uma maneira muito intensa, principalmente nos tempos modernos, onde já a velha religião não supre mais as necessidades. Onde a ciência ela avança a passos largos, ela cavalga e a gente vinha lá caminhando. A nossa percepção da nossa natureza, de quem somos, a concepção real, de tudo, ela tem que acompanhar a evolução humana. Hoje, se a gente for parar para pensar, a sociedade científica ela rejeita de uma forma muito até às vezes bruta as religiões, fazem caso, descaso, de tudo. Por quê? Porque na concepção deles é o primitivismo, a ideia de que criamos lendas para justificar as coisas que não entendemos. Por um lado, estão certos, que nós mistificamos muitas coisas e tal, e está na hora das coisas serem esclarecidas. O conhecimento ele deve progredir sempre, tal é a lei. Mas o Espiritismo ele mostra que é possível nós estarmos equilibrados nos 2 lados. É possível nós compreendermos as leis que regem esse mundo e as leis que regem fora desse plano. Nós termos consciência de que realmente esse é um mundo denso, que nós somos poeira estelar, somos dizer assim, Tudo que existe aqui, que a ciência nos traz, realmente foi forjado nas estrelas, tudo que nós vemos. É provável que os átomos dessa mão e dessa tenham vindo de estrelas diferentes. Claro, a grandiosidade do universo é fantástica. Mas o Espiritismo nos propicia isso, estarmos alinhados com tudo. Tanto que na sua codificação foi deixado, o dia que a ciência provar que estamos errados, sigamos com a ciência. Mas não é o que se deu até agora. Dentro do Espiritismo, como dentro de tantos outros segmentos, sempre haverá charlatões, pessoas interesseiras em ganhar dinheiro, em benefício próprio. Em todos os meios vamos encontrar, porque isso é da natureza humana do planeta que estamos. Mas isso não é o Espiritismo. O Espiritismo é muito mais do que isso. A gente fica observando, é claro, quando vê o dirigente vir aqui, que
pede rifinha, pede para comprar livro, pede dinheiro. Queira ou não, intimamente, a gente às vezes acaba associando, eles querem dinheiro, eles querem dinheiro, eles querem dinheiro. Ninguém aqui ganha salário, ninguém. Ninguém tira R$1 daqui, pelo contrário, se coloca. A estrutura tem um custo. É claro, quem participa sabe da realidade. E o benefício que nós temos aqui não vem em dinheiro, vem em algo muito maior. É amor próprio, em acreditar na possibilidade de um amanhã melhor, acreditar que o amor vence acima de todas as dificuldades, acima das dores, dos problemas, dos sofrimentos. Acreditar que nós somos uma comunidade que podemos seguir juntos no caminho do bem. Que temos falhas, eu vou errar, você vai errar, ele vai errar, mas não somos uma religião que lhe diz que Deus castiga, que você não tem salvação, ou que você depende de tal preço para ser salvo. O preço é o seu melhoramento, o preço é o seu esforço, o preço é o seu crescimento. É a sua consciência, é a sua moral. Todos erramos hoje, amanhã, no passado, vamos errar no futuro novamente, independente de eu ser palestrante, visitante, ou um médium que psicografa, todos erramos, todos estamos sujeitos às leis desse mundo. Às leis do corpo, às necessidades do corpo, aos instintos, aos valores momentâneos, às influências externas. Fraquejamos, mas a fé é isso, gente. A fé ela cresce, a fé é um investimento que você faz, é um trabalho contínuo. É aquele cofrinho que não tem nada dentro, você bota uma moedinha, não vale grande coisa, e você vai colocando, e sabe, isso vai crescendo. Chega um ponto que aquilo pode influenciar a sua vida, chega um ponto que a fé pode influenciar a vida dos outros, porque o cofrinho foi se tornando maior. Entendem? Isso o Espiritismo vem nos trazer. Que fé não é você rezar orações decoradas, não é você se professar símbolos e coisas como se isso mudasse alguma coisa. Fé é a percepção intrínseca que você tem de que você está conectado a algo grande, a algo maravilhoso, e que não cessa nunca, e a continuidade sempre, sempre, sempre vai adiante. Que você está condenado à felicidade, está condenado a ser alguém perfeito em algum momento. Você já superou todos os desafios primários da criação. Você já tem lucidez, você já tem consciência, raciocínio contínuo, você tem sentimentos, você domina sentimentos. Você já tem a possibilidade de trocar, sabe, uma vibração intensa com outro indivíduo que você mal conhece, sentimentos, energias, trocar isso. Você já domina energias que você desconhece. E à medida que fomos evoluindo, nós vamos conhecer melhor essas energias, vamos entendê-las. E a nossa participação na criação, no domínio do universo, cresce com isso. Somos pequenos ainda, somos suscetíveis, sabe, a instabilidades emocionais. Esse século mesmo é o século da instabilidade emocional, é o século, né, das depressões, dos estresses, das doenças físicas causadas pelo mental. É um século difícil, o Espiritismo veio para isso, para dar esse impulsionado a mais. Apesar das mudanças sociais que surgiram e tantas outras coisas que nos libertaram, ainda falta algo, e o Espiritismo, bem como outras crenças, religiões, da sua maneira, impulsionam para que isso siga em frente. Para que você perceba de que mais do que você aparece, mais do que você tem, é o que você é. Não são os seus diplomas, não são as suas posses materiais, mas aquilo que você carrega dentro de si que importa. Não é fígado, rim, tá, gente? É aquilo que somos. Tem valor também, dá para vender. Né? Mas a sua personalidade emocional, moral, é o que importa. A luz que você já desenvolveu. É engraçado, a gente fala... É porque assim, a gente às vezes vai para um lado muito teórico, né? E o lado teórico não traz a paixão pela coisa. Eu vi uma charge que mostrava... Era um trem vindo e 2 cowboys, aí era uma charge científica, mostrando assim que o cowboy fala, eu adoro ouvir o apito do trem, principalmente a magnitude da sua frequência que muda de acordo com o efeito Doppler. Né? Custava dizer, não, eu adoro ouvir o apito do trem e conforme ele aumenta e abaixa por causa, né, do distanciamento do trem. Quando a gente é muito científico, a gente afasta coisas importantes. Quando a gente tenta ser muito inteligente diante dos outros, a gente tenta demonstrar que sabe mais do que os outros, ou que nós somos superiores, a gente afasta algo importantíssimo, que é o contato, é a aproximação energética. Por isso Jesus batia tanto na tecla humildade. Humildade, humildade. O conhecimento que detemos, ele não representa nada diante da criação, da grandiosidade da criação. O conhecimento que a nossa ciência humana já desenvolveu, ele é fantástico, mas é microscópico diante da realidade de tudo. Entendem?
O que nós somos realmente, nós somos nenéns engatinhando, buscando o crescimento. E tudo que nós nos deparamos aqui é uma ilusão, e a gente não pode se deixar envolver demais por essa ilusão, se deixar se corromper por ela. Esse é um dos testes que esse planeta oferece, que essa existência oferece. Você tentar sair o mais intacto possível daqui, evoluir nos seus instintos, nas suas paixões. Você estar aqui, mas você saber, não, eu não sou esse corpo, eu não sou esse mundo, eu só passo por aqui e eu vou adiante. Muitos corpos tive, muitos corpos terei. Não importa masculino, feminino, o que importa é a essência sua, aquilo que há de grandioso em você, que segue independente das questões materiais. Essa essência que caminha para esse Criador, para isso que está além de tudo, que nos espera de braços abertos, isso aqui é para dizer assim, né? Acreditar que a vida é algo maravilhoso, muito mais além do que dizer, é lei do karma, você está condenado a isso, você vai sofrer assim, você vai sofrer assado, na próxima vida você melhora. O Espiritismo é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. A vida é você perceber de que cada pessoa que está no seu caminho, cada coisa que você enfrenta, cada momento tem um propósito fantástico. Desde aquela unha encravada que você tem ali que te incomoda, até uma pessoa que você tem que cuidar. Tudo tem uma mensagem, tem um significado grandioso, se você souber ler nas entrelinhas. A vida, ela é fantástica e ela vai continuar sendo independente da maneira que a gente atribui isso. Não adianta fazer cenas, achar que Deus é assim, o assado, dizer que vai deixar de uma religião, que vai para outra, ou que não vai acreditar mais em Deus. Isso não muda nada da realidade da sua existência. O que muda é você aceitar, seguir em frente e encarar os desafios que foram oferecidos. Uns desafios maiores, outros menores, cada um de acordo com a sua capacidade. Aquele indivíduo que tem uma vida extremamente difícil, há um propósito para isso. E talvez ele seja muito mais forte do que nós. Com sérias restrições físicas, mentais, ou seja, de qualquer ordem, sérias dificuldades, seja desde a condição financeira até emocionais, familiares, aquela pessoa que é maltratada desde pequeno. Há um propósito para isso. Não podemos simplesmente acreditar no caos, acreditar de que alguns são beneficiados por Deus e outros não. Há leis matemáticas que regem o universo que são maiores do que nós. Sabe, as leis são leis fundamentais e elas seguem um princípio, elas seguem uma ordem que é difícil a gente compreender essa equação, mas ela segue. Nós estamos predestinados a evoluirmos, a sermos melhores a cada dia. Haverá um momento em que não precisaremos de um corpo denso, humano, que você vai para a praia fim do ano se divertir, pega uma virose e só sofre, né? A gente pensa, não, pobre é triste, né? Tu vai passar uns dias na praia, passa o fim de semana no banheiro. Mas, sabe, desculpe, piada, mas é assim, a gente está sujeito às intemperanças da vida, às dificuldades. E em tudo existe um propósito, uma grandiosidade, uma condição, uma possibilidade, uma janela se abre para um aprendizado ou para algo. A vida ela pode oferecer tantas coisas, desde um filho que você possa educar, criar, ensinar, mostrar o que você já entendeu, né, no pouco tempo que estamos aqui encarnados, desde a fazer coisas grandiosas, como mudar a vida de milhões de pessoas, você se tornar uma pessoa ativa, nem que não seja religiosamente, que seja politicamente, que seja de outra condição. De tantas facetas se surgem as possibilidades para a gente ao longo da caminhada, da gente crescer, nós nos melhorarmos, de nos afastarmos dos problemas, das dificuldades. E volto a dizer, gente, a fé é o que muda isso tudo. À medida que a gente fortalece essa, sabe, é uma segurança, é como você aprende a dirigir. A gente entra no carro a primeira vez, né, olha para a marcha, vira para cá, vira para lá. Com o tempo aquilo vai se tornando força, vai tornando facilidades, e aquilo soluciona outros problemas. Você precisar ir a um lugar rapidamente, você vai, porque você já desenvolveu uma habilidade. Ter fé, amor por si mesmo é o primeiro passo, isso é fundamental. Isso vai lhe possibilitar dar passos mais largos, ao você superar problemas pequenos. Certas coisas, às vezes, são problemas gigantes que incomodam, que a gente não dá conta, não dá dificuldade. Passou 10 anos, a gente para lembrar aquele problema, meu Deus, como a gente era bobo, né? Como aquele problema era insignificante. Por quê? Porque a gente já cresceu naquela condição. Essa condição de fé, de estabilidade emocional e mental, ela nos possibilita coisas grandiosas.
possibilita superar dificuldades, problemas, seja de ordem profissional, emocional, seja superar quando pessoas lhe fazem o mal. Quando uma doença surge, a capacidade de você às vezes transformar e curar-se daquela doença. Nossas influências sobre o nosso corpo, lembre-se disso. Essa obra do Fernando aí, de Zé Araújo, né? Eu chamo ele de Fernando eternamente, é Zé Araújo. Veja uma coisa interessante. A nossa casa, o Zé começou esse trabalho, né, das paixões. Isso é algo novo no Espiritismo, que não faz parte da doutrina espírita no seu fundamento, nessa concepção. Ele intrinsecamente está dentro da doutrina, mas é algo novo. E é isso que é trazido aqui quando ele diz isso. Não deixar a doutrina cair numa coisa dogmática, somente isso. A doutrina deve crescer, nós devemos crescer junto com a doutrina espírita. Nós devemos crescer no conceito de percepção da vida, das coisas. Tudo que for possível agregar à doutrina, que traga melhoramento, que ajude as pessoas, deve ser feito. Isso é ciência, isso é doutrina, acompanhar a ciência, acompanhar a evolução das percepções humanas, das realidades, das leis da vida. Você tem um corpo que tem influências genéticas, você tem características de ação e reação que você tem naturalmente, paixões básicas. Um é mais assim, um é mais assado. Como superar isso? Como dominar isso? Por que eu penso assim? Por que eu penso assado? Bem, como juntar, né, com tudo que a doutrina nos agrega, o que eu trago de outra vida, né, de outras experiências na minha evolução. O que eu tenho que fazer para me melhorar? O que eu posso melhorar? Isso é um conceito de evolução. De nós mantermos a mente aberta para as coisas, as realidades. E tanto o que está dentro da doutrina como o que está fora dela. A doutrina espírita é diferente das outras religiões, pelo menos muitas, né? Você não está assim aqui dentro, não é a lei que está aqui. É tudo que faz você ser melhor que importa. Muitas vezes tem pessoas que saem da doutrina espírita e vão para outras religiões e aquilo faz muito bem a elas. Isso nos deixa felizes, porque determinada coisa não agradava ela na doutrina, não lhe ajudava, e ela foi para outro local e aquilo fez bem a ela. Entendem? Isso é o que a doutrina vem nos trazer. Que nós devemos, acima do que um rótulo, nós devemos acreditar que nós temos possibilidade de fazer muito pelas pessoas dentro de uma ciência, dentro de um conceito, de uma concepção. Eu tenho na minha família, tenho ateu, tenho, né, agnóstico, católico. Importante acreditarmos em algo, né? Se agradecer ao movimento de translação fez ele se sentir bem, por que não? Por que não melhor do que isso, né? Sentir-se bem consigo mesmo e com sua passagem aqui, com o que eu sou, né? Sem tirar chacota das outras religiões ou das outras coisas, mas se você consegue ter amor por tudo, pela vida e no embasamento daquilo que você é e pelo menos o que você está, é o suficiente. Leve adiante isso. Leve essa mensagem adiante. Transforme a vida das outras pessoas. Não propagando que eu sou espírita, eu sou dono da verdade. Não, eu conheço um pouco sobre a natureza da vida e eu posso ajudar um pouco você e eu sei que você pode me ajudar um pouco. Seguindo em frente sempre, sempre, sempre. Aquilo que falamos aos outros influencia os outros. Pode influenciar positivamente ou negativamente. Lembremos-nos disso. Não é porque aquilo fez bem para mim que vai fazer bem a outra pessoa. Porque eu digo a ela que ela é reencarnação e que ela está assim daquele jeito porque ela matou outra pessoa outra vez. Isso não vai ajudar em nada aquela pessoa muitas vezes, falar esse tipo de coisa. Lembrar ela que ela é uma pessoa boa, que ela pode superar os problemas, que ela pode ser alguém melhor, que há tanta coisa boa na vida dela, isso ajuda. O resto é só uma vontade nossa de tentar parecer que somos sábios e sabemos as coisas. É como a história daquela do lenhador e o lobo, né? Que um lenhador, ele tinha um lobo que ele criava desde pequeno dentro de casa e ele tinha um filho, perdeu a esposa, aí ele saía para trabalhar pela manhã e deixava o lobo em casa, educado desde pequeno. E a vizinhança dizia que aquele lobo ia crescer e ia acabar matando o filho dele. E diziam repetidamente isso para ele, até que um dia ele chega em casa, o lobo está com a boca suja de sangue, ele corta a cabeça do lobo. Ao entrar no quarto, tem uma cobra morta ao lado do berço, né?
É claro, é uma fábula, mas seria o conceito de como as ideias das pessoas podem influenciar negativamente. Eu falar muito uma coisa à pessoa, isso, será que eu estou ajudando aquela pessoa? Será que eu estou me ajudando a repetir isso todo dia? Serei rico, serei rico, serei rico, serei rico. Será que é riqueza mesmo que eu estou buscando ou é uma monoideia que estou desenvolvendo e que não vai me ajudar em nada? Pensar positivamente, eu vou realizar coisas e realizá-las, é claro, isso é seguir em frente, isso é aprimorar-se. Vou conquistar coisas, vou melhorar, vou profissionalmente, financeiramente, vou me estabilizar, vou melhorar. Claro, isso são propósitos, isso é diferente. Agora, você repetir coisas, monoideias, que não se realizam, isso é só se amarrar, é só cegar-se. Acreditar sempre é importante. Ser proativo é importante. O universo ele é movimento. O universo não é inatividade. Tudo, absolutamente tudo está em movimento no universo. Tudo vibra. Tudo tem um propósito, algo a realizar. E nós não somos diferentes, nós temos algo a realizar. E nós vamos realizar isso à medida, melhor à medida que acompanhamos essa vibração. Vibrar positivamente, proativamente, acreditar no bem, muda a vibração do seu corpo, muda a vibração do seu caminho. Não vai tirar os problemas e as dificuldades como passe de mágica. Porque aqui não é um toma lá da cá dessa maneira. Tem coisas que enfrentaremos, dificuldades, mas estamos preparados para isso. E a fé, ela fortalece isso, ela nos deixa prontos para isso. Ela nos equilibra e nos leva a caminhos melhores, menos dolorosos. O Espiritismo, ele tem a condição, se a gente souber captar o que ele vem trazer, de nos tornar pessoas muito melhores. Mas ele não transforma, somos nós que nos transformamos. Ele nos traz a chave das percepções das coisas, Pegue o livro, quem não leu até hoje, acho que a maioria dos espíritos já leram, mas leia o livro dos espíritos. As milhares, centenas, mais de 1000 perguntas que tem ali sobre a natureza da criação, sobre nós. Abrir a mente, tirar aquela ideia primitiva, básica de um Deus ou de uma criação simplória. As coisas são tão complexas, tão grandes. E se a gente puder ver mais longe, a gente consegue pensar tão melhor, a gente consegue, tomar decisões tão melhores ao longo da vida. Lembrar quando a depressão vier, quando as dificuldades, quando os problemas vierem, que tudo é passageiro, mas que é importante aquilo na nossa vida e tem um propósito. E que Deus não está alheio disso. Esse ser que nos criou, ele não está distante de nós. Nós nos distanciamos dessa vibração, desse sentimento, à medida que oscilamos. Mas sempre podemos retomar esse contato e retomar isso. Porque a tomada está ali, a gente só tem que voltar para ela. Nossas escolhas às vezes nos afastam, mas momentaneamente. Sempre podemos nos voltar atrás, reconectar e consertar o que erramos. Ter certeza disso. De que a vida é maravilhosa e que só o fato de podermos amar já valeria a passagem aqui. Deu meu tempo. Obrigado e boa semana a todos. Obrigada ao Fábio, Obrigada pelas reflexões. Gosto muito sempre das palestras do Fábio, que ele faz sempre a gente refletir um pouco, na nossa vida. Então, só lembrando, as inscrições para o curso de Identidade Eterna e Espiritismo, que é aos sábados de 15 em 15 dias, lá na frente, E o SOS, tanto novo quanto o pessoal, a turma de 2015, também lá com o pessoal que está no Note. Quem já frequenta a nossa casa há mais tempo já sabe, mas bom lembrar, e para quem está começando ou está conhecendo a gente hoje, a nossa sala, a sala que vai ter o passe agora, é a mesma sala, porque a casa é pequena, que a gente usa para tratamento nas segundas-feiras. Então, por questões fluídicas, nós não temos nada contra, nem com a vida de ninguém, só por questões fluídicas, por causa do ambiente, energia do ambiente, quem consumiu alguma dose de bebida alcoólica hoje, ou alguma droga, por favor, a gente pediria que não entrasse para tomar o passe hoje. Pode deixar a fichinha na cadeira ou devolver lá na frente, não tem problema. Aí venha preparado na outra quarta. Na quarta é mais difícil disso acontecer, é mais no domingo, mas por acaso aconteceu hoje, só para a gente lembrar. O Fábio agora, então, vai fazer a oração final para nós e depois a gente vai se dirigir aqui, aguardar a pessoa que vai chamar, para irmos para o passe. E aí, se a gente puder, aguardar em silêncio enquanto o passe está acontecendo daí.
Senhor, que bom por esse ano de trabalhos que se inicia, estarmos aqui novamente reunidos como irmãos, buscando nos melhorar, buscando forças muitas vezes, superar as dificuldades, reencontrar o amor pela vida, pelas pessoas, pelo dom de existir. Obrigado por essa comunidade de irmãos, pelos momentos juntos. Obrigado pelo dom da vida, pelo dom de vibrar, pelo dom de pensar e de amar. Olha por aqueles que não puderam estar aqui hoje. Que nossa vibração possa tocá-los de alguma maneira. Lembrá-los que estamos unidos no mesmo ideal, na busca do bem, na busca do amor, da perfeição e da luz. Que possamos hoje, amanhã e sempre nos lembrarmos disso. Que assim seja.